né, sobre as variáveis, né? Bom, a questão do Arduino é bacana de trabalhar com, porque você tem uma experiência de microcontrolador, porque o Arduino não deixa de ter o microcontrolador, apesar de ser uma plataforma de prototipagem, porque você pode criar projetos, protótipos, né, com essa plaquinha. Ela foi criada justamente com esse intuito, né, de ser uma forma didática de aprendizado, né? Uma forma amigável de você começar a trabalhar. O Arduino permite uma interação entre a programação e a eletrônica, né? O conjunto dos dois é muito interessante isso. Faz o casamento, né, do hardware com o software, né? Então você começa a ter um entendimento melhor do que são os botões, as chaves de ligação, o que é digital, o que é analógico, como é que ele interpreta através dos sensores, né? Como eu disse para vocês, o computador nada mais faz do que transformar tudo em números, né? Esses números, sim, podem ser dado a saída em dispositivos ou mesmo a entrada, né? Transformar informações analógicas em informações digitais através de números, né? E isso ajuda muito a compreensão, né? Então, ajuda muito o aluno começar a adentrar esse mundo aí, tá bom? Então, ajuda na linguagem, né? Porque quando você viu a linguagem de programação lá no início, às vezes parece algo confuso e tal, mas quando você vê você programando a linguagem e vê algo físico acontecendo, acendendo um LED, saindo um barulho, fazendo ligar uma chave, aparecendo numa tela o que você fez, isso fica muito melhor, né? Fica muito mais fácil, né? Então, pessoal, diferentemente das aulas que somente a gente colocava as coisas e vocês iam copiando, vamos tentar hoje, eu propor um desafio para vocês aqui do que seria realmente o uso, né? O que eu vou pedir aqui não foge nada do que foi explicado por mim e pelo Yuri em todas as aulas, tá? Basta você aplicar de acordo com o que for proposto os sensores, os dispositivos e a programação necessária para que isso funcione, né? Então, o desafio é o seguinte, ó, uma multinacional encomendou um desafio para sua empresa de automação: desenvolver uma lixeira automática em que, ao se aproximar, a tampa se abre para jogar o lixo e depois, ao se afastar, a tampa se fecha. Então, o que acontece? Quando você se aproxima a mão, se aproxima da lixeira, esta tampinha aqui de cima, deixa eu, deixa eu abrir aqui, fica um pouquinho mais fácil. Isso. Olha só, ao se aproximar da lixeira, essa tampinha aqui, ela se abre, né? E ao se afastar, essa tampa se fecha. Simples assim, né? Então, eu quero que vocês montem com o Arduino, adicione os dispositivos necessários para que essa lixeira funcione, né? Então, você vai imaginar que você vai pegar essa lixeira de plástico mesmo, vai adicionar algum dispositivo nela, alguma coisa, vai colocar a plaquinha do Arduino aqui dentro, em algum lugar, e ela vai funcionar com uma bateria, por exemplo, né? Então, a lixeira vai ter uma bateria, vai ter um fio para ligar na tomada, que seja, mas não se preocupe com isso, né? De alguma forma, o Arduino vai ser alimentado, os motores vão ser alimentados. Então, através do Tinkercad, você vai montar um projeto no Arduino que se torne essa automação possível, tá? Eu não sei se todos estão com computadores, notebooks aí, né? Eu queria que vocês abrissem o Tinkercad e tentasse cada um de vocês montar este projeto, não é lógico, vocês não vão ter a lixeira, tal, mas montar pelo menos os dispositivos necessários, né? E a linguagem de programação em C que é necessário para fazer
isso funcionar. Aí você fala, professor, mas eu não sei e tal. É só vocês pegarem os projetos que vocês já fizeram até agora, alguma coisa deles vai ser aproveitado, a linguagem, os dispositivos e a montagem, para montar fazer esse dispositivo funcionar, né? Então, agora são. Opa, não dá nem para ver a hora, que horas são aqui. Espera aí que eu vou fechar aqui. Então são 9h14, ó. Quando for 9h44, aí o que vai acontecer? Vocês vão mostrar para mim o que vocês conseguiram de ideia. Ah, professor, precisa estar funcionando? Não. Mas eu queria que vocês quebrassem um pouquinho a cabeça nesses 30 minutos e tentassem montar, né, o que vocês conseguirem. E aí vocês mandam um print e tal e joga nas mensagens para a gente ver, tá? E a gente conversa e depois eu vou, é, junto com vocês aí, a gente desenvolver esse código junto aí, né? Para a gente ver como é que isso funcionaria. Mas eu queria que vocês tentassem vocês mesmos fazerem como se fosse colocado um desafio para vocês, né? Com o conhecimento que vocês adquiriram até agora, né? Utilizem lá tudo que vocês fizeram até agora. Peguem projetos antigos lá que utilizaram. Imagine, primeiro você tem que pensar, como que eu vou fazer para que esse projeto funcione, né? Então, como está dizendo aqui, desenvolver uma lixeira automática em que se aproximar, a pessoa se aproxima, né, da lixeira, a tampa se abre, né? Então, quando ela está próxima da lixeira, a tampa fica aberta e ela joga o lixo, beleza. Quando ela se afasta, a tampa fecha sozinha. Então, é isso que eu quero que vocês desenvolvam. Conseguem ter ideia, fazer? Abram o Tinkercad e tentam pensar numa maneira de fazer. E depois de vocês, daqui meia hora, quer dizer, eu vou ficar aqui e tal, e aí daqui meia hora a gente vai conversar sobre as ideias que vocês tiveram, né? O que vocês vão colocar. É claro que utilizando tudo que foi passado pela gente até agora, tá? O Jonas falou, sinceramente, não sei. Eu sei, Jonas. Você fazendo uns negócios, eu sei. Mas assim, depois vocês vão. Quem não tiver ideia nenhuma, não tem problema, né? Não tem problema algum. Por que que vai acontecer? Depois vocês vão ver junto com quem conseguiu fazer, ter alguma ideia, né, de como é que ficou, né? Porque na verdade é isso, o Arduino o quê? É passado um desafio, né? E aí a partir desse desafio vocês vão começar a pensar o que sensores vocês vão utilizar, que motores que vocês vão utilizar, qual é a programação que vocês vão utilizar para que isso funcione, né? Então a ideia é essa, né? Então vamos tentar nesse momento, eu sei que vocês são capazes, tá? De pelo menos demonstrar parcialmente. Ó, o José não está hoje, o José é um cara que também, o José, o Adriano, eu sei, servo motor, sensor de distância. Ó, o Joselito já matou a parada, olha só, ele já deu a dica aqui pra gente, ó. O Joselito, né? Joselito até não vale, né? Um cara bastante experiente igual eu, já conhece bastante, né, Joselito? Mas, claro que a gente agradece, né? Ó, servo motor e sensor de distância, perfeito? Então, vocês vão usar esses dois e vão agora criar o código, né? Vão tentar criar o código aí. Quem conseguir criar aí, lógico, funcionar antes dos 30 minutos, já avisa, né? E a gente vai ver junto, mas todos criem, vamos ver um desafio para vocês, vamos ver se vocês conseguem fazer aí. Já pode começar a fazer aí, ó. Aí, ó, Jonathan, servo motor e sensor de distância, ó, já monta, tenta fazer de alguma forma, se você tiver acesso à internet, o Tinkercad, já tenta montar para você ter uma ideia. Onde você colocaria o motor, o servo motor, né? E onde você colocaria o sensor de distância, né?
E qual é a função deles, né? O que que eles estão, como é que eles interagem entre si para que essa lixeira abre e fecha, para que ela funcione, né? Eu vou dar um tempinho aqui de meia hora para vocês e daqui a pouquinho, quem terminar, pode já. Beleza, professor, eu vou fazer o que eu puder aqui, ó. Isso aí, é isso que eu quero. Vocês façam o que vocês podem, né? E o importante é fazer, né? Como se diz, para andar, tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo talvez seja o mais difícil de todos. Dos outros passos são fáceis, não o primeiro que é o difícil, tá? Eu vou descompartilhar. Tem Tinkercad aí, Gabriele? Consegue desenrolar? Opa, é isso aí. Abre o Tinkercad. Primeira coisa, pega os elementos lá, a plaquinha do Arduino, o, o sensor de distância, o servomotor. Pega lá os projetinhos que vocês já têm, que vocês entregaram lá do servomotor, os projetinhos lá do professor Yuri, lá que vocês usaram o sensor de distância. Pega aqueles arquivinhos que vocês têm aí, dos códigos, né? Tenta dar uma olhada nos códigos. Vai matutando a cabeça aí para saber como é que desenrolaria essa programação.
Professor? Ô, boa noite, boa noite. Essa eu Professor, tive que dar. Pode é, falar. é o Jonathan. Então, professor, eu tentei, mas não consegui, então eu vou esperar a explicação. Enquanto que eu Beleza. não consegui, eu fiz as outras atividades que eu tava devendo do Tinkercad, já enviei, tá? Tá bom. Beleza, ó, é verdade, você tá devendo bastante coisinha, né? Bastante coisa que eu não sabia. Eu só a única, acho que a única coisa que eu vou ter problema agora, professor, vai ser com a porta inteligente. Ah, tá. Acho que é do Yuri, né? Eu Essa acho que atividade é do é. Yuri. Eu vou dar uma olhada na matéria dele e depois. Eu vou aguardar a explicação dessa É, parte ele, agora. ele tem vídeo lá. Dá uma olhada se você consegue assistir os vídeos. Ele gravou, Pode deixar, professor. Valeu. tá bom? Beleza. Pessoal, quem conseguiu fazer? Pessoal, alguém conseguiu fazer? Vamos lá para a explicação, então. Pessoal, para a gente finalizar, eu vou abrir o Tinkercad, então. O Adriano aí fez, ó, tá vendo? Bom, eu vou fazer aqui junto com vocês e a gente vai conferir junto, tá bom? Vamos ver se vocês chegaram na mesma lógica que eu vou fazer agora, tá bom? Então, vou pegar o Arduino, né? Pegar o servo motor e pegar o sensor, né? Isso aqui. Eu vou pegar esse sensor aqui, ó. Não sei se vocês utilizaram esse daqui, ó, né? Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é alimentar o sensor. Então, aqui é colocar o negativo, né? Ó. E agora ligar o. Pessoal, o trigger, eu não sei se o Yuri falou, né? Temos o VCC, que é alimentação de energia, o GND é terra, o trigger ele vai enviar um sinal. Na verdade, se vocês verem, ele tem dois, como se fosse dois alto-falantes, parece dois olhinhos, né? Então são dois alto-falantes, pessoal. Envia um som, né? Uma frequência, né? Uma frequência alta, vamos dizer assim, que não é audível
ao ouvido, né? E o outro, o eco, ele capta essa. Então, um emite, o outro capta, tá? Essa frequência. Então, é assim que ele funciona, né? Então, aqui eu vou ligar o trigger na porta 4. Bom, aqui pode ligar em qualquer porta, tá, pessoal? Sendo porta analógica, digital. Vai depender como que você vai fazer no código lá, de acordo com a porta que você ligou, né? E aí agora vamos ligar o servomotor. Então, pessoal, o sensor de distância vai servir para quando a pessoa se aproximar da lixeira e o servomotor vai servir para abrir a tampa da lixeira, né? A tampa da lixeira normalmente vai abrir com 90 graus, tá? Então a gente vai ligar aqui o, o nosso GND aqui do o positivo, né? Positivo aqui no motor. E aqui no sinal eu vou ligar na porta 3 aqui, ó. Beleza. Fisicamente, ele já está todo ligado, ó. Então eu já liguei todo ele, né, ó. Está alimentado de energia, né? E está ligado às portas que controlam os sinais, né, os sinais digitais, nas portas 3, 4 e 5 aqui. Sendo que a porta trigger está na 4, então vai ser a trigger é uma saída de sinal que vai emitir um sinal num dos alto-falantes, né? E a porta 5 é a porta eco que vai receber no outro alto-falante como se fosse um microfone. Então, um emite e o outro recebe, né? É um sinal de eco, né? Quando ele bate em algum objeto, ele volta e aí ele vai calcular essa diferença, né? Dessa emissão e a recepção, né? A emissão e o receptor, né? Ele vai calcular quanto tempo demorou para receber. Quanto mais tempo demorar, mais distante está o objeto. Quanto menos tempo demorar, mais próximo está o objeto. É assim que ele funciona. Já o servomotor é a alimentação de energia para o motorzinho e o sinal de controle do servomotor que vai fazer ele girar até 180 graus, controlado pela a porta 3, tá? Vamos abrir o código agora. Então vamos começar o nosso código aqui. Eu vou apagar tudo aqui. Bom, cada um, pessoal, pode ter feito um código diferente, tá? Eu vou fazer o que eu fiz aqui do meu jeito, tá? A primeira coisa que eu estou fazendo, eu estou definindo o trigger, uma espécie de uma variável na porta 4, né, onde ela está ligada, através do comando define. Então, define e vou definir a porta echo. E a porta echo está na porta 5, né? E vou fazer uma inclusão, um include. Eu preciso de uma biblioteca para controlar o motor, né? Eu não estou usando biblioteca para controlar o sensor de distância, tá? Mas você poderia usar a biblioteca. Eu não estou utilizando aí. Eu vou fazer a programação aqui
na unha, tá? Eu acho, sei lá, eu acho que por causa desse sensor de distância, a biblioteca parece que você tem que decorar mais comandos, né? Tem muito mais comando na biblioteca do que você já fazer a... Aqui eu vou declarar um objeto, né? Eu vou o comando servo e o objeto vou nomear de servo1, tá? Poderia ser qualquer objeto, tá? Agora eu vou declarar umas variáveis do tipo float. Vou chamar de distância, qualquer variável, tá? Aqui porque eu vou fazer dessa forma, distância, né? Vou declarar uma outra variável do tipo float também. Float é quando ele é uma variável que pode dar fracionado, tá? Pode dar valores com vírgula, tá bom? Não é do tipo inteiro. Uma variável chamada duracão, né? Duração, que é duração do quanto que tempo que demora, né? O sinal e voltar. E uma chamada velocidade, que eu preciso dela para justamente agora calcular aqui, pessoal, na velocidade. O que acontece, pessoal? A questão do sinal ir e voltar está justamente ligada à velocidade do som, né? E qual é a velocidade do som? A velocidade do som é 340 metros por segundo, mais ou menos, tá? É um valor não exato. Só que para mim colocar aqui, eu quero que esses valores, porque esse sensor aqui ele dá a captação em centímetro, tá? Então o valor está em metros por segundo. Então eu tenho que primeiro transformar esses 340 em centímetro por segundo. Como a gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros, primeiro eu tenho que multiplicar 240 por 100, né? Que é igual a 34 mil, né? 340 vezes 6, 34 mil. Só que o Arduino, os valores, o valor do sinal, o tempo, né? O tempo não é em segundo, o tempo é em microsegundo. Então é 1 milhão, né? Então eu tenho que multiplicar, dividir esse valor agora por 1 milhão, que é 1,00000, o valor de 1 milhão. Dividindo esse valor 34 por 1 milhão, vai dar 0,034. Esse é o valor, né, que você queria colocar em velocidade. Só que tem um detalhe, pessoal. A velocidade do som, ela tá indo num alto-falante, está batendo no objeto e está voltando. Então ele está indo e está voltando, está dividindo isso em dois. Então eu preciso dividir esse valor em dois. Então, se eu dividir esse valor em dois, esse valor vai dar 0,17. Esse é o valor dessa variável aqui, tá? Então, por enquanto, não esquentem a cabeça. Esse é o valor, só estou explicando por que que dá esse valor, tá? Eu estou colocando esse valor direitinho. Agora, eu vou declarar o void setup, né, as funções, tá? Que ele vai trabalhar. A função void, eu vou dar um pin mode para declarar o pino. O pino, qual pino que é? É o pino trigger. Que esse pino trigger, ele tem a função de saída, output, né? Output. Essa é a pronúncia correta. Agora eu vou declarar mais um pino, um pin mode, echo, só que echo agora ele vai receber, né? Ele vai entrar então numa função de input. Essa é a função input, né? Beleza? O que eu preciso mais? Agora, para mim visualizar na porta serial, para a gente ver os números aparecendo, um serial begin, só para a gente visualizar, ver se está tudo correto, para a gente ter uma noção, do tipo 9600 de taxa de transferência, de rate, né? Taxa de transferência. Perfeito? Esse é o nosso void, né? Só que também tem um detalhe, né? Eu vou colocar aqui no void setup, deixa eu ver aqui, eu vou colocar
a declaração do servo, né? Servo 1 do ponto do tipo attach. Na porta, qual é a porta que está o servo? Está na porta 3, tá vendo? Ó, o fio roxo, né? Aqui, ó. Tá na porta 3. Então, aqui eu ponho porta 3, fecho aqui, ponto e vírgula, não posso esquecer. Beleza? Agora a gente vai para o void loop, que é onde tudo acontece, né? O void loop... Agora eu vou pôr as funções. O comando digital write, trigger. A primeira coisa que eu vou fazer com esse comando, eu vou mandar ele escrever numa função de saída, trigger, né? Primeira coisa, ele vai estar desligado. Então, eu vou dar low, né? De sinal baixo, desligado. Depois eu vou ligar ele. Ele tem que estar fazendo isso, tá? Ele tem que ficar emitindo sinal. Por isso que eu estou fazendo isso. Ele vai ficar tipo pulsando, né? Vai ligar e vai desligar. Como é a função loop, ele fica varrendo isso várias vezes por segundo, tá? Trigger, mesma coisa. Agora, high, um sinal alto. Então ele vai ficar emitindo sinais, né? Vai ficar pulsando. E agora eu mando ele desligar de novo. Trigger. Aqui é low. Ponto e vírgula. Agora, existe um comando aqui que eu tenho que dar para carregar a variável duração. Duracão, né? Eu pus aqui, ó, duracão. Que comando é esse? É o comando que vai fazer a leitura do pino do eco, né? Que ele vai receber o sinal que está voltando. Então, esse sinal do trigger vai emitir, vai bater no objeto e vai voltar, né? E justamente o comando é o pulse, I maiúsculo, pulse in, que é o sinal de entrada, pulse in. Qual variável? Né? A variável eco que eu criei lá em cima, que justamente está na porta 5, né? Pulse, sinal alto, que ele vai receber um sinal alto aí, tá? Ele vai calcular, vai calcular na variável duracão. Agora eu vou pegar a variável distância, que ele vai calcular justamente a distância agora. O que é a distância? Vou pegar o valor da variável duracão e multiplicar pela variável velocidade, que é a velocidade do som, né? Velocidade, ponto e vírgula. Serial. Agora eu vou mostrar lá na saída serial os valores, só para vocês terem uma ideia. Serial.print. Eu vou mostrar em centímetro, né? Para ficar bonitinho. Serial.print ln para mostrar na linha de baixo, né? Mostrar o valor da variável distância, que é o valor que foi calculado, que é a duração vezes a velocidade, né? Ele vai dar a distância, o resultado da distância. Agora que são elas, tá, pessoal? Até agora eu só calculei o que o sensor de distância está captando. Agora eu tenho que criar uma condicional, né? Uma condicional. Então, é claro que eu vou ver que distância que a pessoa vai se aproximar da lixeira, que o servo motor vai abrir a tampa, tá bom? Então, eu vou colocar uma condicional se, if, se variável distância for
menor, enquanto for menor de 50 centímetros, meio metro, eu vou manter ela aberta, tá? Se a pessoa se aproximar 50 centímetros, eu vou mandar o servomotor abrir, tá bom? Então aqui dentro eu ponho o quê? Se a distância for menor de 50, né? Vou aqui. Se for menor de 50, o motor servo 1 vai escrever o ângulo que eu quero, que é 90. O ângulo é 90. Porque ele só vai dar uma meia volta. Se a pessoa se aproximar menos de 50 centímetros, ele vai fazer o ângulo aí 90 é o ângulo, tá? Se não, depois eu ponho o else. Se não, o que ele vai fazer? Põe aqui entre colchetes, né? Servo 1 ponto right vai voltar para o ângulo 0. Se for maior que 50, no caso, ele vai voltar para o ângulo 0, tá? Depois eu só ponho um delay aqui para dar uma seguradinha no tempo aqui, de 100 milissegundos, né? Tempinho aí. E ele vai voltar para o mesmo lugar. Se eu não escrevi nada errado, tem que funcionar, né? Servo 1, tal. Vamos ver se eu não escrevi nada errado. Sempre tem alguma coisa errada, não tem jeito. Pin mode, servo 1 attach e tal. Vocês podem me ajudar, viu? Se tiver. Ah, tá, eu já sei que eu fiz errado. Aqui, ó, pessoal, não é. Eu tenho a mania de colocar vírgula, mas não é vírgula, tá? No código C, ao invés de vírgula, tem que colocar ponto, tá? Aqui, ó, 0,017 ponto, né? Os decimais é dividido por ponto, não vírgula, tá? Vírgula é quando. Não pode usar vírgula, na verdade. Vamos ver. Aparentemente, vamos pôr aqui no monitor serial. Vamos ver aqui, ó. Aqui está marcando 112 centímetros aqui, né? Ó. Aqui ficou meio estranho, né? Vamos pôr aqui o LN aqui. Vamos ver o que acontece. Não, ficou pior, né? Vamos pôr isso aqui depois. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Ele vai ficar. Não ficou legal, mas tudo bem. Isso aqui é de menos, tá? Isso aqui é enfeite. Fazer assim que pelo menos. Então tá, beleza. Pelo menos tá em centímetros, 112. Se você ver aqui, ó, pessoal, você mexer aqui, ó, ele tá dando aqui 170, aqui tá dando 166. Você põe, ó, 93, aqui tá dando 90, 91, 92. Por que isso, pessoal? Porque aqui mesmo no Tinkercad, eles tentaram colocar toda a padronização desse equipamento, tá? O que acontece, pessoal? A velocidade do som, né, ele varia um pouquinho de acordo com a temperatura, tal. Então não é exatamente o que está aqui, tá? Mas dá para ter uma ideia. Então, pessoal, o que que a gente fez? A gente colocou quando a pessoa se aproximar 50 igual, menor que 50 centímetros, a lixeira tem que abrir. Vamos ver se isso acontece. Olha lá o motorzinho, eu estou baixando. 90, a pessoa está se aproximando da lixeira. 63, 57, 46, ó. Virou. Tá vendo? Enquanto a pessoa está próxima da lixeira, a tampa está aberta. O que vai acontecer quando ela se afastar menos de 50 centímetros? Olha lá, a tampa fechou. Tá vendo? Deixa eu aumentar o código aqui.
De repente, a aula está sendo gravada, de repente, se vocês quiserem, vocês podem estar copiando, né? Fica um pouco mais fácil. Então, vamos lá, vamos iniciar. É isso aí, ó. 52, ó, não está acontecendo nada. Vamos pôr menos, ó lá, 47, ó. Pau. Abriu a lixeira. Então, se afastar. Se achar necessário, pessoal, dá para ser calibrado, tá? Isso aqui. Pessoal, eu vi por curiosidade, ó. Existe lixeira à venda, viu? Ó, lixeira, olha só. Tá à venda, ó, lixeira automática, existe. É meio ridículo, mas existe. Quer ver, ó? Lixeira automática, olha só. Essa aqui, ó. Olha lá. Leroy Merlin, ó. Você tá vendo como que ela funciona? A pessoa aproxima. Vamos ver no YouTube uma lixeira automática dessa? Olha lá. Vamos ver. Olha lá, pessoal. Tem os sensores, tá vendo? É igualzinho. Ó, 5, 10 centímetros. Então a gente colocou 50, olha lá. Beleza? Então talvez a nossa é até melhor, né? Porque a dele você viu que fica alguns segundos aberto. A nossa não, ó. A pessoa aproximou, né? Pode até colocar uma distância menor, né? Ela vai, enquanto a pessoa estiver perto, ela fica aberta, né? Ela vai jogando lixo, limpa o prato, né? Com a sujeira, tal. Vai jogando tudo que tiver que jogar. Quando ela afastar, aí, aí a lixeira fecha, né? Aproximou, abriu, ó. Abriu. Quando ela afastar. Beleza, pessoal? Mais ou menos, vocês conseguiram fazer, mais ou menos? É beleza. A ideia é essa, pessoal. Ó, que nem aqui o código, ó. Que vocês entendam. Ah, mas a ideia é o quê? Que eu quero que vocês. Essa coisa de definição, de pegar biblioteca, isso tudo realmente tem que saber o que está disponível. Até aí tudo bem, né? Declaração de variável que você vai utilizar durante o programa é uma ordem, toda programação tem disso, tá? Agora, uma coisa lógica, eu quero que vocês entendam, principalmente são as condicionais, os laços de repetição, que é essa parte lógica, né? Então, você está dizendo aqui, ó, se a distância for menor que 50, faça tal coisa, se não, não faça. Então, essa ideia de usar as condicionais para fazer tal coisa, isso é importante. Vocês falam, poxa, então quer dizer que se a pessoa chegar perto, ele vai ter que liberar. Senão, não... Se a pessoa afastar, ele muda a, a função, né? Então, essa é a ideia que é interessante de vocês estarem absorvendo, né? Mais ou menos, vocês conseguiram, Alexandre? Pessoal, tudo... Eu fiz mais ou menos isso aí, só que faltou algumas coisas no código, mas foi mais ou menos isso. Então, você vê que o aproveitamento de praticamente todas as aulas. O que pode ser incluído aqui? Pode ser incluído um display LCD, dando mensagem, né? Você pode estar colocando lá, ó, a pessoa se aproximou, vai ter uma mensagem, né? Bom dia, não sei o quê, fala, ou acende alguma luzinha, né? Que nem lá naquela outra.
Então você vai adicionando funções, né? Você vai colocando coisas para estar orientando, né? Algum barulhinho, alguma coisa. Então, são coisas que vocês vão colocando, né? Então, isso pode ser utilizado para vários projetos, né? Abrir porta, fechar porta, a parte de automação, né? Na indústria, é utilizado os microcontroladores principalmente para isso, ligado em máquina, para automação. Tá bom? Então, de novo, agradecer vocês, pessoal, pela presença aí.